Graça e paz. Graça e paz a todos os que nos acompanham, estando presente ou assistindo em outros momentos nossos vídeos semanais. Estamos retomando nossas atividades, ministrando sobre a educação religiosa, educação cristã, educação na família. E nós somos gratos a Deus por sua companhia, por sua participação. Nosso muito obrigado. Pastor Rivaldo Firmino, abençoando sua vida com a palavra da verdade. Verdade é que a palavra de Deus sempre trouxe uma preocupação para que as famílias fossem famílias fortes, para que os lares fossem lares fortes, vigorosos, capazes de superar, capazes de vencer qualquer adversidade. E nós não venceremos se não tivermos o conhecimento da palavra, para, através da palavra, superarmos as situações contrárias. Então, eu espero que você, meu irmão, minha irmã, meu jovem e a criança que possa estar acompanhando e esteja aprendendo, esteja enriquecendo o seu conhecimento no ensino, na vivência da palavra de Deus. Então, é verdade que a Bíblia tem registrado em todo o seu cerne conhecimentos, eventos históricos, algumas leis registradas, alguns sermões foram escritos, poemas foram escritos, cartas foram enviadas, visões foram narradas. Tudo isso porque Moisés, Jeremias, Davi, Paulo e João, entre outros, queriam nos ensinar. Então, para nós, os cristãos, o registro de que o próprio Deus quis nos dizer, Deus estava se revelando a nós, educando-nos sobre quem Ele é e quem nós somos e os propósitos de Deus para a humanidade. O que está escrito para a nossa edificação. Porque a educação é importante para Deus. Deus se importa com a nossa educação. Então, a educação é uma esfera essencial da vida humana. Através da educação, nos preparamos para o mercado de trabalho, nos preparamos para nos tornar melhores cidadãos, crescemos como pessoas ao desenvolvermos habilidades e competências. E assim, nosso caráter é formado. Portanto, embora sempre de forma eficiente e coerente, a educação é igualmente vital para a fé cristã. Notem, dissemos, vamos repetir, a educação é vital para a fé cristã. Então, o que é educação para a fé? A educação da fé, isto é, a ação da igreja para que o fiel alcance desenvolvimento pleno da fé que professa. Para desenvolvermos uma fé capaz de professarmos em todo o tempo de nosso viver, nós precisamos receber esta educação. Então, podemos dizer que educação da fé, educação para a fé, é o conjunto de ações que permite, dentro de um processo, o fiel conhecer, aprofundar, amar, viver, celebrar e testemunhar a fé. Quantas palavras enriquecedoras, quantas palavras esclarecedoras. Portanto, a educação para a fé
é um conjunto de ações. E através desse conjunto de ações, aprendemos a conhecer a Deus, conhecer o próximo, conhecer a sociedade em que vivemos e nos aprofundamos nesses conhecimentos. Através da educação, da fé, para a fé, nós aprendemos a amar a Deus, viver para Deus, celebrarmos as obras do Senhor, celebrarmos os feitos do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A educação da fé, ela nos leva a testemunhar acerca da fé que temos. E aí podemos insistir com você, meu irmão, com você, minha irmã, que é preciso educar nossos filhos à luz da palavra de Deus. Os caminhos do Senhor precisam se tornar claros para nossa família e atentar para esse conhecimento que nos leva a uma vida de compromisso, uma vida ao lado de Jesus. Insistimos, orar com a família, orar na família, ler a Bíblia com a família, ter uma vida devocional, ir à igreja, ser ativo na obra de Deus. Por isso, dizemos que a educação dos filhos começa no lar. Bendito seja Deus, aleluia, porque Deus é maravilhoso. No Salmo 127, o verso 1, Salmos 127, verso 1, assim está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. Portanto, o conselho do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 2, está assim descrito: não vivem como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. A mente precisa ser transformada, mudada. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável para Deus. Se quisermos agradar a Deus, precisamos aceitar que é preciso ter uma mudança de atitude, mudança de comportamento, e isto também no nosso campo da nossa mente. Então, o ensino vai nos levar a essa mudança. Por isso pedimos realmente que haja essa preocupação, e o Senhor é o nosso fiel conquistador. Deus é o nosso fiel direcionador da família. A família deve servir a Deus. Pais e filhos devem servir a Deus. Esse esforço, essa dedicação para ensinar, para formar, não ficará perdido, não será em vão. E a nossa geração e as gerações futuras aprenderão sobre Deus e servirão a Deus, porque foram formados, foram ensinados a isso. Então, perante o Senhor, os pais são a primeira escolha para treinar os filhos no caminho do Senhor. Insistimos realmente com isso e responsabilizamos, porque a palavra nos autoriza isso, de que os pais são responsáveis pela escolha de treinar os filhos, de formar os filhos, de ensinar os filhos o caminho da vida. A formação da fé começa no lar, tanto para os filhos como para os pais. A fé ensinada promove o encontro de uma vida com a verdade. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, o lar é o lugar onde a vida segue conforme suas convicções
e estas são transferidas para a nova geração. O lar também é um lugar de responsabilidades, do exercício de autoridade e submissão, do aprendizado para servir, do enfrentamento de desafios, de maior influência sobre as pessoas e decisões para a vida. Quero acreditar que todos vocês estão entendendo que eu estou colocando de maneira bem enfática a responsabilidade dos pais e a família como responsável total para que a família seja forte. A responsabilidade primeira é dos pais, mas os filhos precisam aceitar e divulgar e ensinar e viver aquilo que os pais ensinam. Por isso, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 em diante, vai estar escrito assim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 em diante. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vejam que a direção é para que a família possa ter a palavra, se a ter a palavra, viver a palavra. E os pais devem ensinar aos filhos a responsabilidade do ensino é dos pais. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fuja da responsabilidade. É preciso ensinar a criança no caminho em que deve andar. Estamos repetindo criança, mas outros estágios, adolescentes, jovens amadurecidos em alguns casos, mas toda a família precisa continuar recebendo a responsabilidade, entendendo a responsabilidade. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 18 a 20, assim lemos: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás em tua casa. Observe que o texto diz que essas palavras deverão estar no coração dos pais. E os pais deverão falar daquilo que o seu coração tem. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa se encher da palavra de Deus para que possa transbordar, repassar para a sua família a palavra de Deus. Então, os pais são responsáveis e esses dias urgem que possamos voltar ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Quando você sentia desejo de conhecer a Deus, de viver a palavra de Deus, e cada vez que você lia a palavra de Deus, você se alegrava, se fortalecia e em Deus crescia espiritualmente. Você volte a ler a Bíblia, volte a estudar a palavra, voltemos ao estudo da verdade. Estes ensinos são repetidos e queremos, de certa maneira, deixar claro que a responsabilidade da formação é dos pais, não apenas de outrem, mas de si mesmo. Por isso, é preciso receber o ensino, escutando a palavra.
É preciso praticar o ensino, amar ao Senhor, se apropriar do ensino, colocar a palavra em seu coração, transmitir o ensino, inculcando aos filhos, repassar o ensino, delas falarás e as escreverás. Então, nós somos lembrados de que dependemos de Deus e de que Deus é o único Senhor, o único soberano. Estas atitudes conduzirá o povo, conduzirá os filhos, conduzirá a família ao amor a Deus, a devotar-se ao Senhor e também ao próximo. Deus abençoe poderosamente sua casa e sua família. Gostaria de saber notícias de que você ouviu a palavra, praticou a palavra e a sua família está fortalecida na palavra. Deus abençoe a família. Um grande abraço. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.